Bom dia. Eu gostaria de agradecer já o convite que me foi endereçado pela comissão organizadora do simpósio em enfermagem, com o tema ontem, hoje e amanhã, em que a minha palestra será relativamente ao pós-Covid, na consulta de follow-up que nós temos nos cuidados intensivos, em que vamos agora começar a adaptar esta consulta que já vinha sido feita já há vários anos para a nossa realidade atual, que são os doentes Covid, já que no último ano foi só basicamente a patologia pela qual nós tivemos nos cuidados intensivos. Quando me pediram para fazer esta palestra em relação à consulta de follow-up, foi um desafio porque o Covid não estava, ou melhor, a consulta não estava adaptada a esta realidade. Tivemos que fazer aqui um trabalho de adaptação em relação a esta patologia e é isto que eu vou agora partilhar convosco. Quando nós falamos de Covid falamos da consulta de follow-up em relação ao Covid, a grande maioria das pessoas, e aquilo que se ouve comumente na população, é a necessidade e a ansiedade de voltar à normalidade. Só que esta normalidade não será a normalidade que nós tínhamos antes do início da pandemia, a nível mundial e particularmente a nível de Portugal. A uma normalidade não podemos voltar, porque foi exatamente essa que nos levou à situação em que nos encontramos. Por isso, sim, uma normalidade, mas uma nova normalidade. O ano 2020 é um ano completamente atípico para a população mundial, porque nunca tínhamos passado, nem estávamos preparados para uma resposta a este tipo de situação que se caracterizou por uma pandemia. É um ano de isolamento, é um ano de trauma e principalmente é um ano de luto. Por isso, esta normalidade quer atingir a sensação de realização, de propósito e, no seu fim último, da felicidade. Quais serão as melhores estratégias para o início desta situação, ou para atingir esta nova normalidade? O tempo para si mesmo e o foco em pequenas metas. Em relação à saúde mental, a psicologia e a saúde mental em geral vai utilizar um dos conceitos, já tinham sido explorados pelas ciências sociais e humanas, particularmente por um autor da sociologia, chamado Corey Case, que tinha abordado esta caracterização da população em geral, em termos de sociedade, com o conceito de languishing. E o conceito de languishing é o conceito que melhor se adequa a este momento à população mundial, e neste caso particular, como já estamos aqui a falar da população portuguesa, mas que nos dá e nos consegue dar algumas pistas do estado da saúde mental em que vivemos, tanto os doentes já infectados com Covid, ou que foram infectados com Covid, como aqueles que não foram infectados com Covid. Numa flecha de bem-estar, o languishing está numa extremidade, e na extremidade oposta, um conceito que a sociologia e depois a psicologia também vai utilizar, do flourishing. Então, o que é o languishing? O languishing é, na flecha, como eu disse, na flecha do bem-estar, é a ausência do mesmo. É uma particularidade que caracteriza o ser humano da apatia, num sentimento de estagnação e de completo vazio. Por outro lado, o flourishing é o bem-estar pleno. É um incremento de um forte senso de significado, uma capacidade de compreensão do nosso próprio potencial. O que nós queremos atingir nesta nova normalidade é a passagem do languishing,
deste estado de ausência de bem-estar e desta apatia, com este sentimento de estagnação e de vazio, como eu acabei por referir, nós queremos atingir os níveis elevados de flourishing. Não o vamos atingir na sua totalidade, não existe felicidade plena, com esta procura e este aumento da taxa de vacinação. Só que o que se está a verificar, e os estudos que estão a ser feitos agora, recentemente, não estão a demonstrar que, apesar do aumento da taxa de vacinação, as pessoas, em termos gerais, estejam a atingir níveis mais satisfatórios em relação ou com o atingimento do flourishing. E então o porquê? A situação em relação ao específico do languishing, porque é aquilo que caracteriza a psique e a saúde mental dos doentes Covid atualmente e aqueles que nos chegam à consulta. A situação adversa da pandemia levou a uma ativação das características intrínsecas da personalidade no seu ponto fulcral da resiliência. A psique está sob um torpor. Este torpor que eu caracterizo e que eu identifico como aquilo, se calhar em termos de língua portuguesa, como um nevoeiro, já que também está muito relacionado com a cultura portuguesa e aí será mais fácil de compreensão. O indivíduo não se culpabiliza e ignora a sintomatologia. Não é um burnout, porque ainda há energia. Mas também não é uma depressão, porque ainda há esperança. Na tríade da depressão, existem três vértices que caracterizam a perturbação de depressão major, que não são respeitados e não são caracterizados aqui nesta situação do languishing. Não tem, como estava a dizer, não tem critérios de doença mental, mas também não tem o que se pode chamar de um exemplo de saúde mental. O que condiciona o quê? A motivação, a habilidade para focar e manter o foco e triplica a capacidade para o próprio desempenho. Isto estruturado em condições que são predisponentes, o Covid, ou a doença Covid, pode ser e preconiza um fator precipitante para a estruturação de uma própria perturbação. Por isso, a atenção à saúde mental e a atenção a esta caracterização da saúde mental nos doentes Covid, caracterizada então pelo languishing, considera-se o maior fator de risco para o aparecimento da doença mental. E então, qual é o perigo? O perigo é que o indivíduo é indiferente à sua própria indiferença, sem tomada de consciência do seu próprio entorpecimento e tem uma diminuição da pulsão. No meu ponto de vista, em Portugal, torna-se muito mais preocupante, sob o ponto de vista da psicologia evolutiva, dado que a psique dos portugueses é caracterizada por si mesmo por um torpor sobre este nevoeiro, o que nos confunde e que nos poderá confundir com o languishing. Estudos recentes que foram feitos com a população italiana demonstram-nos, por exemplo, que sob o languishing, na primavera de 2020, estão 3 vezes mais predispostos a uma perturbação de stress pós-traumático do que os outros seus pares. Por isso, daí a necessidade desta atenção e deste cuidado em relação aos doentes, e a consulta de follow-up vai funcionar e funcionará como um lugar securizante, um lugar onde, através da avaliação que nós fazemos nos nossos doentes, captar o início, ou aquilo que nós poderemos detectar como o início de uma perturbação, de uma estruturação de uma perturbação. E aí sim fazer um encaminhamento para os profissionais da saúde mental. O que se verifica é que em Portugal, com esta caracterização que eu identifico e que alguns colegas que já fizeram estudos em relação à evolução da saúde mental dos portugueses e que caracterizam a psique dos portugueses como esta designação de nevoeiro, deste torpor, o que se verifica é que os portugueses têm déficit nas competências emocionais.
E este déficit nas competências emocionais estão relacionados com a expressividade emocional, com a regulação emocional e com o léxico emocional. Daí a consulta preconizar também um lugar primordial para que o indivíduo consiga partilhar e nós, através desta avaliação, como eu já referi, estas situações de estruturação de uma perturbação mental. Quais serão então as perturbações mentais potenciais que o Covid, que a doença Covid pode despoltar e pode funcionar como trigger? A depressão major, como isso facilmente poderão entender, a ansiedade, em todas as suas dinâmicas, da perturbação da ansiedade, a perturbação de stress pós-traumático e a perturbação obsessiva-compulsiva. Então, no languishing, nós temos uma gênese no desconforto coletivo na dor, a perda de entes queridos, o luto pela perda da normalidade. Deu-nos um vocabulário familiar para entender o que parecia ser uma experiência desconhecida. Nunca enfrentamos uma pandemia, mas a maior parte de nós já enfrentou perdas. Isso ajudou a cristalizar lições da nossa própria resiliência no passado e a ganhar confiança na nossa capacidade de enfrentar as adversidades atuais. Temos muito ainda que aprender sobre o language e sobre propriamente a doença Covid e como curá-lo. Mas nomeá-lo pode ser o primeiro passo. E à pergunta do está tudo bem, responder honestamente do sinto-me estagnado e vazio, porque aquilo que é pedido socialmente e a pressão social, principalmente agora na sociedade pós-moderna, do qual nós agora, na sociedade do século XXI, faz parte, é reprovável o indivíduo dizer e afirmar que não está bem. Porque só vai fazer uma ativação das suas próprias fragilidades, dos seus próprios handicaps e das suas próprias limitações. Não é permitido hoje, na sociedade pós-moderna, fazer esse tipo de nomeações e esse tipo de afirmações. Por isso, à resposta do está tudo bem, nós respondemos, e quase todos nós passamos por isto, que está tudo bem. O que é aquilo que nomear não faz. Por isso, existe aqui um contraste à positividade tóxica, que é característica da sociedade pós-moderna, do seu sempre otimismo. Introduzindo no léxico, leva-nos à tomada de consciência, quando nós nomeamos o pensamento, a palavra falada toma outra dimensão a nível cognitivo. O que também existe da tomada de consciência daquilo que existe ao nosso redor e que não somos os próprios os únicos e que ela é partilhada. O antídoto para a estagnação e para o vazio é o fluxo. E o fluxo é a absorção de um desafio significativo vindo do momentâneo. E então, o que é que nós verificamos? Verificamos que o melhor indicador do bem-estar na pandemia não era o otimismo em si mesmo, e a atenção plena seria, então, no fluxo. O fluxo evitaria a estagnação e manteria a felicidade pré-pandémica. Qual é o exemplo o exemplo mais clássico para vocês entenderem? Qual era a resposta e qual foi a resposta para o melhor indicador do bem-estar na situação da pandemia, principalmente na altura do confinamento e do isolamento? Os indivíduos em casa fizeram maratonas na Netflix. Eu estou-vos a dar um exemplo simples. As maratonas no Netflix é unicamente, além do prazer e do ócio que acaba por produzir no ser humano, mas inconscientemente, aquilo que as maratonas no Netflix nos fez foi nos alienar da realidade que nós vivíamos naquele momento fechados em casa e fazíamos estas ligações simpáticas às personagens e ao seu próprio bem-estar. A sensação de identificação com o outro, com a personagem,
da narrativa do argumento, fazia com que, inconscientemente, nos causasse esta sensação de bem-estar que acabava por funcionar como um mecanismo compensatório à nossa falta de bem-estar fechados em casa. Quais serão as melhores estratégias, então, para combater? Primeiro, identificar. Identificar tanto emoções como comportamentos, como cognições. Aceitar. Construir e reparar. Recuperar o sentido do controlo e da previsibilidade das nossas vidas, que é aquilo que se perdeu e que teve uma queda brutal na nossa rotina, porque o ser humano é um ser animal de rotinas e necessita dessa rotina para encontrar o bem-estar e encontrar um fio condutor na sua própria existência, ter uma vida ativa, recuperar essas rotinas que vai de encontro àquilo que eu estava a dizer anteriormente, procurar indivíduos com quem temos prazer de estar, criar momentos sem interrupções para nos dar esta sensação de progresso que nos acaba por motivar e dar-nos esta ativação de emoções positivas. Ouvir os outros em relação e também temos que ter atenção às nossas skills, porque nem todos nem todos temos a capacidade para fazer escuta ativa, e temos principalmente que nos focar nestas pequenas conquistas, definir objetivos que sejam realistas e que sejam curtos e que sejam fáceis ou que sejam atingíveis. Procurar ajuda. Quando é que se deve procurar ajuda? Quando o desconforto aumenta, quando condiciona a nossa própria vida e quando o sofrimento é completamente intenso. Pedir ajuda dá-nos organização à narrativa, pedir ajuda dá significado ao que se sente e pedir ajuda dá expressividade comportamental. E isto, conjugado, promove-nos o insight. Temos que ter em atenção que as emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos fazem parte de uma tríade em que como o esquema que eu quero fazer atenção, os que são altamente influenciáveis. As emoções e os sentimentos acabam por influenciar aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. Os pensamentos, como manifestação cognitiva, influenciam aquilo que sentimos e como agimos. E os comportamentos acabam também por influenciar aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Ora, a Ordem dos Psicólogos acabou por fazer este esquema que eu achei super interessante, já que a roda das necessidades nutricionais é tão vaga, é tão fluidamente partilhada, mas muito direcionado à saúde física. Não nos podemos esquecer que a saúde mental também terá uma roda de necessidades. E a Ordem dos Psicólogos acabou por fazer este diagrama, que eu achei super interessante, em que as necessidades da saúde para uma saúde psicológica serão relacionados com estes conceitos que a Ordem dos Psicólogos acaba por elaborar. A empatia, o humor, o sentido de propósito, a aprendizagem, a esperança, o autocuidado, a resiliência, as relações de intimidade, intimidade saudáveis, e o envolvimento cívico. Reúne aqui um pouco os conceitos que eu fui falando anteriormente. É preciso também terem atenção que ainda vivemos num mundo que normaliza os desafios da saúde física, mas ainda estigmatiza os desafios da saúde mental. Aqui é que está o busilis da intervenção e daquilo que a consulta de follow-up pode ajudar e pode contribuir para um aumento da saúde mental. O que é que os meus doentes, quando chegam à consulta, normalmente fazem referência? É curioso que, independentemente que os doentes que sejam de uma situação Covid ou não Covid, como antigamente nós tínhamos a consulta de follow-up dos cuidados intensivos,
era curioso, havia um denominador comum que eu verificava e que os meus colegas acabavam por verificar. Os doentes falavam sempre, ou quase sempre, acerca do falar. E falavam em relação, ou faziam referência em relação à situação específica do falar. A consulta do follow-up dos cuidados intensivos acabava por ser uma consulta única. Nós acabamos por fazer a avaliação e fazer a identificação de problemas potenciais e fazer o reencaminhamento para as especialidades que nós achamos preponderantes relativamente às necessidades que os doentes nos traziam. Mas havia algo que os doentes acabam sempre por nos agradecer, que é exatamente esta situação. Fazem sempre relação ao falar. E porquê que então é tão importante falar? Face a uma preocupação, face a pensamentos intrusivos que acabam por ativar esta ruminação que, no meu ponto de vista, é um grande potencial para a estruturação de uma perturbação mental, o sentimento de que não se está bem e o sentimento de que algo nos afeta negativamente. Falar com alguém ajuda-nos a ventilar. E a ventilar acaba por nos ajudar a promover uma diminuição das preocupações e uma diminuição também dos sentimentos negativos. Por isso, falar ajuda. Falar ajuda porque coloca o que sentimos em palavras, ajuda a compreender melhor como pensamos, o que sentimos e como agimos, atenua a nossa experiência emocional. Falar autorregula as nossas emoções, a nível, não direi a nível consciente ou a nível de uma consciência imediata, mas a nível inconsciente. Alivia e acaba por nos sentirmos melhor, porque partilhamos. Nunca esquecer que o ser humano é um ser social. E é isso que afeta esta pandemia, acabou por afetar a saúde mental, muito também por esta falta de partilha, por esta impossibilidade desta socialização e da sociabilidade. Encontrar soluções nós mesmos e com a ajuda dos outros, ouvir-nos a nós mesmos para criar insights, dá-nos esperança e sentimos-nos menos sozinhos. Por isso, falar pode não resolver no imediato os nossos problemas, é verdade, não automaticamente. Mas estudos revelam que falar melhora o humor e as nossas relações com os outros, aumenta a satisfação com a nossa vida e com a vida dos outros que nos rodeiam, com o qual nós temos relações significativas, emocionais, ajuda a construir a resiliência, cuida do nosso bem-estar e da nossa saúde e diminui a sensação de solidão, de stress, ansiedade e sofrimento físico e psicológico. Com isto, quero-vos agora falar acerca especificamente daquilo que nós fazemos então na consulta de follow-up. Nós temos um conjunto de instrumentos pelo qual nós fazemos avaliação e esta avaliação depois vai acabar por nos, como eu disse, dar-nos indicação da existência ou da não existência de indicadores para o encaminhamento destes doentes para os especialistas da saúde mental. Temos, como vocês podem ver nos vossos ecrãs, aquilo que comumente se conhece como dados sociodemográficos. Vamos incidir sobre as atividades básicas de vida com este instrumento do índice de Bartel. Temos a Clinical Dimension Rating. Fazemos a avaliação da qualidade de vida do doente após internamento em cuidados intensivos. Fazemos também a avaliação dos indicadores da estruturação e da perturbação do stress pós-traumático.
Temos a BSI, que é também da área, um instrumento que nos dá indicadores também da saúde mental, da satisfação do suporte social, e já existem em Portugal dois instrumentos que estão relacionados especificamente com o Covid e que eu vou agora introduzir na nossa consulta. Um está relacionado com o medo da doença e o outro está relacionado com a estigmatização da própria doença para quem já teve a doença Covid. Com estes instrumentos que eu vos demonstro aqui, este então é então o último, já referido para Portugal por estes autores, vamos tentar contribuir para que a saúde mental dos nossos doentes não seja tão afetada e na estruturação ou na possível estruturação de uma perturbação, a consulta de follow-up seja o lugar primordial para que se consiga captar estes doentes numa fase inicial. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado e para qualquer dúvida, já sabem, cuidados intensivos, estarei lá para vos responder. Muito obrigado.